Eu quero agradecer muito ao pastor Eduardo por vir aqui a Belo Horizonte, nos abençoar. Querido, seja muito bem-vindo, viu? A Rede Super e a Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu comentei já durante o dia que participar aqui na Rede Super é quase um sonho, né? A gente que acompanha lá do Sul a Rede Super, todas as programações, poder estar aqui hoje, fazer parte da programação é algo muito especial para mim. Você sabe que você é um mentor de uma das nossas jornalistas aqui, da Cecília, né? A Cecília, desde o início do projeto, ela caminha com a gente, sempre tem sido bênção na nossa vida também. Um beijo, inclusive, vou mandar um beijo aqui direto. Viu, Cecília? Um beijo para você. Cecília trabalha na redação. Ela só me chama de reverendo. Mas ela até estava me explicando, né? Da importância da abordagem que o pastor Eduardo faz. O Eduardo é não só pastor, ele é professor universitário, doutor em História Medieval, é isso, Eduardo? Isso mesmo, pela Universidade Federal do Paraná. A gente desenvolveu uma tese ali sobre política e religião medieval e, graças a Deus, deu tudo certo, defendemos a tese, já está tudo... O filho nasceu. Nasceu, mais um filho, né? Cada livro que a gente escreve é um filho. Essa tese foi um filho difícil de nascer também, deu bastante trabalho pra gente. Agora, o que tem a ver história medieval, né, com cristianismo? Porque, assim, parece tão distante, né? Nós cristãos reformados, lembramos de Lutero, Calvino, o que tem a ver? Quando a gente estuda história da igreja... Para os protestantes, a gente tem um problema com relação à cronologia da história da igreja. Porque geralmente a gente conhece o que acontece no final do livro de Atos, depois a gente tem um lapso de 1517 anos, mais ou menos, 15 séculos, e a gente começa de novo a estudar a partir de Lutero. Tudo o que aconteceu nesse meio tempo a gente denomina como Idade das Trevas e acabou, né? Há uma esperança a partir de Lutero. Mas é interessante a gente perceber que antes o Lutero é fruto de um contexto. Sim. Que foi gerado nesse período medieval. Então é fundamental para a gente poder entender melhor os elementos da reforma, nós conseguimos estudar o período medieval, esse cristianismo medieval, porque nós queiramos ou não, só existia um cristianismo até Lutero. Sim, sim. Então esse era o cristianismo que nós tínhamos, com seus problemas, com suas virtudes. Então eu sempre procurei pontuar de que maneira esse cristianismo nos levou para a reforma. Que eu acho que muitas pessoas acreditam que Lutero acordou um dia e falou, não, vamos reformar aqui o cristianismo, né? Recebeu alguma coisa especial e eu vou fazer isso, mas existe todos uns precursores, os pré-reformistas, que geraram um contexto favorável para que Lutero fosse bem sucedido no seu projeto. Então é muito importante que nós, cristãos protestantes, né, a gente venha estudar história do cristianismo medieval, o início, a patrística, é um período muito rico, que a gente também acaba negligenciando. Séculos 2 e 3 ali. A gente usa muitas frases dos pais da igreja, mas fora de contexto, sem estudar quem foram eles e tudo mais. Então é um período muito rico que a gente precisa estudar até para que não venhamos a cometer erros que foram cometidos nesse período. Eu vou até pedir depois à produção, por favor, próxima vez que o pastor Eduardo vier de Curitiba, vamos fazer um mente aberta só sobre a história da igreja, porque, gente, nós temos que aprender muito sobre cristianismo medieval. Sim. Mas hoje é sobre cristianismo e cultura pop. Quando me falaram dessa pauta, eu falei, rapaz, o negócio é muito interessante. Professor, pastor Eduardo, me explica esse negócio aí, como é que é essa aproximação de cristianismo com cultura pop? Isso começou de uma frustração. Eu sempre digo que os nossos fracassos são os nossos melhores professores, né? A gente aprende muito quando a gente erra. Como professor de teologia, eu fui chamado pelo meu pastor para cuidar dos jovens da igreja e eu quis trazer toda essa bagagem teológica para os jovens e adolescentes da minha igreja. E eu acreditei que aquilo fosse um grande sucesso, né? Vamos falar de termos hebraicos, gregos e vamos na raiz, né? Vamos fazer uma hermenêutica, uma exegese dos textos. Foi um fracasso total. A melhor das intenções. Sim, a ideia foi boa, mas o resultado não foi legal. Sim. Então um dia eu estava passando, já pensando o que eu ia dizer para o meu pastor para desistir dessa missão. Desculpa. Não sirvo, vou ver qual é a melhor desculpa. E aí eu passei na frente de uma banca de revistas, assim, e lembrei, porque eu passei a adolescência toda lendo quadrinhos, né? Você sempre gostou? Sempre gostei. E aí, eu senti muito forte de Deus, falando assim, olha, por que você não usa isso tudo que você tem de bagagem
para transformar a sua mensagem e fazer algo relevante para eles. Os quadrinhos? Isso. Então, naquele dia em específico, eu usei o Hulk como uma paráfrase de Romanos, quando Paulo está falando da dificuldade que ele tem com a carne. Então, olha que interessante. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Rapaz, não é que é mesmo? E aí o Hulk é isso, e né? E aí você pensa no Bruce Banner e no Hulk, olha, ele quando perde o controle se transforma numa criatura que destrói tudo ao redor dele. Quando ele volta ao normal, a primeira coisa que ele fala é: será que eu machuquei alguém? E aí eu lembrei muito dos gabinetes, né, das conversas com os jovens no gabinete pastoral, quando eles chegavam: olha, pastor, casal de namorados, né? A gente estava ali tranquilo, de repente, quando a gente viu, tinha feito um monte de besteira. Depois, quando a gente voltou, eu vi o que eu fiz. Aí o Hulk ficou muito forte na minha cabeça, né? Nós temos que manter o nosso Hulk interior, que Paulo chama de carne, sob controle. A velha natureza. Através das disciplinas espirituais. Então, aquele foi o gancho que eu consegui fazer, partindo do mesmo princípio que eu estava tentando explicar de maneira teológica mais profunda. E com o Hulk eles entenderam. Aí que virou uma chave na minha cabeça naquele dia. Que interessante. De que o importante é manter o conteúdo intacto. Nós não podemos alterar nada, nenhum dos princípios da palavra de Deus. Porém, a roupagem, como nós apresentamos esses princípios, eles precisam estar adequados a cada público-alvo que nós queiramos atingir. Isso é uma parábola que você acabou fazendo. Isso, então. A ideia do projeto que eu tenho nas redes sociais, já desde 2013, chama Parábolas Geek. Geek? Explica o que é geek, porque pessoas com cabelo branco não sabem o que é isso. A gente tem... antigamente tinha muito a figura do nerd. Isso. Que era aquele que ficava lá na frente, óculos, né, o intelectual da turma, que sempre sofria bullying, né? Isso. Do pessoal. E aí agora a gente tem esse termo geek, que é mais recente, e é interessante a gente perceber assim, que os dois eles significam praticamente a mesma coisa. O geek é o ex-nerd. Esse é um nerd mais contemporâneo, aquele que está mais ligado com as questões da tecnologia, das redes sociais, e o nerd a gente atribui ele ao intelectual, aquele que gosta mais de estudar e tudo mais. No dicionário são sinônimos. Mas eu até esqueci o nome dele, mas teve alguém que eu fico maravilhado quando eles conseguem fazer essas pesquisas, né? Alguém na Alemanha, acredito em 2010, ele pesquisou 2.600.000 tweets que abordava essas duas palavras para tentar entender onde cada uma se encaixava melhor. Quando as pessoas falavam geek, o que elas colocavam depois? E quando elas falavam nerd, o que elas colocavam depois? Então o geek ficou mais associado à questão da tecnologia, né? E o nerd à questão dos estudos. Não, você é um nerd porque você estuda mais e tudo mais, né? O geek é o do videogame mais contemporâneo? Isso, o pessoal das redes sociais, o pessoal do celular, que gosta muito de jogos eletrônicos. E o nerd é o pessoal mais que gosta da cultura pop, está mais vinculado com essa questão da cultura pop, dos personagens, dos filmes e tudo mais. Na prática é tudo a mesma coisa, né? Sim. Mas se você começa a ver algumas especificidades, tem umas diferenças assim. Agora, eu achei interessante então essa proposta. Você levou isso para a sala de aula de escola dominical? Como é que foi? Isso, hoje o Devocional Pop, que é o primeiro livro que nós lançamos em 2017 com essa proposta, que é um devocional diário com 366 personagens da cultura pop. Não acredito. Sim. Você arrumou 366? Então tem personagens da Marvel, da DC, de literatura, algumas séries da Netflix, desenho animado. Que legal. E aí a gente fez esse apanhado todo. Esse material está sendo usado em escolas cristãs lá em Curitiba como o devocional dos alunos. Ah, é? Eu estou muito impressionado com esse... Porque quando a gente escreve um livro, a gente não tem ideia do resultado que ele vai trazer. Quase despretensioso, né? A gente faz porque ama aquilo que a gente está fazendo, mas o resultado aí eu vejo a mão de Deus nessas coisas, né? Mas me diz assim, vamos pegar no devocional, que agora eu tô curioso. Vamos lá. Qual personagem assim que você pegou, assim, que você nunca... Sabe? Que falou, não, isso aqui não... Que eu gostei do Hulk, achei é Romanos mesmo. Assim, você falou, não, esse aqui foi... Eu gosto muito do Batman, né? Até fica a camiseta dele aqui. A figura da ideia do Cavaleiro das Trevas, que é até uma provocação, isso, né? A gente escuta a ideia... Não, Cavaleiro das Trevas tem uma ideia, uma conotação demoníaca, né? Isso. Quando a gente vai na raiz do personagem, começa a estudar um pouco mais, a gente vê que nós, como cristãos, deveríamos ser Cavaleiros das Trevas. Porque... Vai devagar, que agora o negócio... Como é que é? Porque a ideia do Cavaleiro das Trevas do Batman, ele está numa cidade desolada, que é Gotham City, tomada pela corrupção e pela criminalidade, e ele vai nos lugares esquecidos dessa cidade, onde ninguém mais vai,
onde nem a polícia tem coragem de chegar, para levar esperança para aquelas pessoas que estão ali sobre aquele jugo do crime e de tudo mais, de uma mentalidade. Então, nesse sentido, nós somos cavaleiros também, que vamos nos lugares esquecidos da terra. Porque Batman é do bem, né? Sim, sim, exatamente. É que um dos nomes que eles usam para ele é o Cavaleiro das Trevas, para gerar medo nos seus inimigos, né? Nós vamos nas trevas para levar a luz de Cristo para esses lugares, né? Então, aí nesses textos eu falo um pouco sobre essa ideia de... nós, como cristãos, saímos das quatro paredes da igreja e realmente fazemos diferença onde as trevas imperam. Interessante. Né? Nós somos a luz que acaba com as trevas. Então... Você chegou a ver o Batman, o seriado antigo do... Alguma coisa assim. As pesquisas que eu fiz para montar Porque parece que o Batman mais contemporâneo, ele é mais dark, assim, mais, né? O Batman antigo era até meio cômico, sim, né? Sim, você pega a origem lá, né, década de 60, 70, Isso. Era um período mais leve. O interessante de analisar a cultura é que os personagens são frutos do tempo onde eles são desenvolvidos. Sim, sim. Então você vê um período pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, você vê que já tinha toda aquela ideia da depressão, daquele caos da Segunda Guerra Mundial, tinha que ser substituído por algo diferente. Então até os heróis tinham que ser mais leves, até para sair daquele contexto de depressão, aquele contexto do pós-guerra, né? Então você vê que os personagens eles vão tendo essas conotações assim, né? Quando você vai virando as décadas e você vai tendo um período um pouco mais endurecido nos Estados Unidos, você vai vendo que também os personagens vão tomando essa conotação. Por isso é muito fantástico a gente poder analisar qualquer elemento baseado na cultura, né? Estudando o contexto, isso eu peguei da história, né? Analisar o contexto no qual nós estamos estudando para entender as expressões culturais, a literatura, os quadrinhos, as séries, tudo isso tem que fazer sentido para um público que está vivendo naquela geração. Então, quando a gente percebe as nuances da sociedade, a gente entende um pouco por que tem um período que é mais cômico, né? Mais leve, e um período um pouco mais sinistro, um pouco mais solitário e tudo mais, né? Ô, pastor Eduardo, eu quero depois do intervalo começar mais um pouquinho sobre esse assunto, cristão e cultura pop, falando de Jesus como super-herói, que tem sido muito dito, isso tem sido dito por muitas pessoas, mas eu queria explorar isso um pouquinho mais contigo, maravilha. Tá bom? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o professor, com o pastor Eduardo Medeiros, que escreveu um devocional, esse, Eduardo? Isso, um devocional que a gente chamou de pop, né? Eu vou depois mostrar aqui, mas achei muito interessante. Inclusive, eu sugiro a vocês... Tá vendendo na Seara? Sim, tá. A gente trouxe alguns exemplares junto com o lançamento dos 40 Dias com os Vingadores, então ele está disponível na Seara, sim. Sensacional, porque... Eu tava vendo papel couché, que qualidade. Gente, eu tô vendo aqui, vontade de ler agora, cara. Aqui eu tenho os Monstros S.A., o Indiana Jones. Caramba! Pô, Monstros S.A., o que você fala? Você lembra? Porque também 365 é muita coisa. Monstros S.A. a gente aborda a questão de... Aproveite os desafios. Isso, a questão do sono, né? Permaneça acordado, né? A ideia de o medo que as crianças tinham dos monstros, ele não era diferente, porque quem tinha medo das crianças eram os monstros, né? E muitas vezes a gente tem medo de situações na nossa vida cristã, e quando a gente para orar e buscar o Senhor de fato, a gente entende quem é o verdadeiro inimigo. Não são as pessoas que estão ao nosso redor, né? É Satanás e as forças das trevas que nós enfrentamos. Então, muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. A gente precisa acordar desse sono espiritual para poder de fato caminhar aí na nossa jornada cristã com êxito, né? Eduardo, eu vou comprar um para mim, que esse negócio é bom demais, rapaz. Que bom. O Indiana Jones, você gostou, lembra? Né? Deixa eu dizer, eu acho. Por favor, me dá eu tava folheando, não, porque são 365, é muita coisa. Só me dá o título que a gente já... depois eu vou achar, porque eu tava folheando aqui, mas tem muito... Não, Por exemplo, a gente usa o Mickey Mouse para falar sobre namoro.
né? Porque ninguém mais enrolou a namorada do que o Mickey Mouse, né? Minnie, coitado. Ele tá namorando ela há 80 anos e não casou com ela ainda. Então a gente fala um pouco sobre isso nesse texto. Data né? Vênia, eu acho que o Pato Donald também enrola margarida. Ah, sim, No Pato Donald a gente fala sobre o temperamento dele, né? Que a gente precisa controlar Explosivo. o temperamento explosivo e tudo mais. Que legal. Então, assim, cada personagem a gente tenta estudar um pouquinho da... Eu não assisti tudo, né? Porque é praticamente impossível. O pessoal às vezes me pergunta se você não faz mais nada da vida, né? Você senta na frente da TV e fica assistindo, né? Eu acho que hoje não vou fazer programa, eu vou ficar lendo negócio aqui. Olha que legal aqui, vou mostrar pra tela. Não acredite em amuletos. O Harrison Ford aqui, Indiana Jones. O amuleto seria... A jornada do Indiana Jones é sempre em busca de alguma coisa, né? Que resolveria os problemas, né? A Arca da Aliança, a caveira... de cristal. Isso. Aquele filme é sinistro. E muitas vezes nós, como cristãos, começamos a acreditar em amuletos para resolver nossos problemas. Nós não precisamos de amuletos, né? Jesus é suficiente na nossa vida para resolver nossos problemas. Então, muitas vezes, sem querer, até de maneira inconsciente, a gente começa a colocar nossa expectativa em pessoas, em homens, em objetos até, em situações. E como o cristianismo precisa ser o mais simples possível, sem os amuletos que a gente vai criando, os objetos de adoração que a gente cria muitas vezes na nossa caminhada, né? Mas como é que você fez para ter essas tiradas? Assim? Foi só de site? Assim, o Espírito Santo revelou? Você conversa com tua esposa? Como é que é o processo de criação? Eu comecei a escrever os textos em 2013, então já tem 6 anos que a gente trabalha com isso, né? Então, comecei com as mensagens para os jovens, depois eu quis ampliar isso e ir para as redes sociais, começar a colocar os textos lá e comecei a escrever. A ideia de um devocional, todo dia eu postava um texto, né? Quando a gente chegou nos 400 e poucos textos, eu falei, agora é a hora de procurar uma editora e a gente publicar esse material. E aí aqui, quando nós viemos em 2016, até num evento que o pastor Igor Sicarini estava ajudando a organizar, nós conhecemos a editora 100% Cristão. Ah, mesmo que o pastor Richard fez o Eclesiástico. Até o pastor Richard que fez o prefácio do novo livro, dos 40 Dias com os Vingadores, foi o pastor Richard que fez o prefácio do livro, né? Pastor Eduardo, além do devocional pop, que já tem 6 anos... 2 anos. Que 2 anos. Publicou, Tem o novo lançamento, que é os 40 Dias com os Vingadores. Acabamos de lançar, até pensando nessa questão de utilizar a cultura a favor do evangelho, aproveitar toda a comoção que o filme tem gerado, e a gente lançou junto com o filme, né, 40 Dias com os Vingadores. E para lançar o livro a gente lançou no cinema, a gente reservou uma sala de cinema em Curitiba, vendeu os ingressos, até algumas pessoas que foram para lá nem sabiam que era o lançamento. É mesmo? Foi bem legal, depois o feedback do pessoal. E aí, antes de começar o filme, a gente fez o lançamento normal lá no cinema mesmo, deu uma palestra fazendo o link, né, entre a equipe dos Vingadores e o que a gente pode aprender com essa equipe a partir da palavra de Deus, e aí todo mundo assistiu o filme junto, foi bem legal. Que legal. Você viu que a gente tem um programa na hora do almoço, que é o Bate-Papo, que é ao vivo, e a gente pega algumas matérias e tudo, e a gente falou sobre um pastor, que saiu uma matéria, um pastor norte-americano, que ele deu um spoiler no cu da juventude, rapaz. E foi uma polêmica. Spoiler é imperdoável. É imperdoável, né? por exemplo. Então você não dá spoiler, não, Não, né? não. Olha, até como a gente tem um canal, todo dia a gente posta textos, né, nas nossas redes sociais, vídeos semanais também. A gente se segura, porque você quer falar do filme, mas você espera até que todo mundo tenha assistido, né? Para você começar a falar do filme novo. Então a gente sempre dá um bom espaço de tempo ali para não sofrer com o pessoal que é muito crítico, né? O pessoal que é nerd, gosta dessas coisas. Sim. Eles são bem chiitas nessa questão, assim. Eu queria até entender, por exemplo, outro dia eu vi, porque eu não entendo, porque eu sou de uma geração anterior. Outro dia eu fui ver, meu Deus, foi o Game of Thrones, que saiu uma nova edição, não sei, que mostrou um pessoal no shopping. E aconteceu uma cena que o pessoal ficou como se fosse um gol do time. Eu não consigo entender isso. O que é, Eduardo? Eu vi isso muito nesse filme dos Vingadores, aconteceu a mesma coisa, né? A mídia consegue criar uma expectativa tão grande no lançamento de um filme ou de uma temporada, de uma série nova, que a expectativa do povo é muito grande, das pessoas que gostam e acompanham aquilo, né? Elas têm uma expectativa muito alta. Quando a produção entrega aquela expectativa que eles têm, aí acontece isso, né? E a gente tem visto que o pessoal tem se soltado mais nas salas de cinema. Sempre sou convidado para participar das pré-estreias, aquelas que acontecem
de quarta para quinta, meia-noite e um, assim, no cinema, onde só vai os fãs, vão fantasiados, vão vestidos, assim, a caráter, né? E o pessoal sempre, só que se limitava a esse grupo, que era um grupo pequeno, né? Agora não, eu tenho visto que todas as salas de cinema o pessoal tem manifestado a sua emoção, assim, então é muito interessante de perceber isso. Eu vi uma camiseta que era assim, alguns super-heróis, acho que todos da Marvel, e Jesus sentado no meio deles, aquele Jesus estilizado, de roupa branca, barba, e Jesus falando assim com eles: foi assim que eu salvei o mundo. O que você acha das pessoas que falam que Jesus foi um super-herói? Tem até cântico de criança com Jesus, Sim, meu super-herói. sim. Qual que é a sua leitura sobre isso? É muito fácil para a gente associar os heróis com Cristo, porque, por exemplo, você pega os Vingadores, né? Vamos usar um exemplo aqui do filme que está em cartaz recentemente. Eles são uma espécie de salvadores, né? Uma humanidade que é fraca depende de pessoas mais poderosas que elas para crises nas quais eles não tenham como se salvar sozinhos. A ponte para a gente fazer isso com a mesma coisa com Jesus é muito fácil, porque da mesma forma, só que diferente deles que são uma ficção, Jesus é real. Então ele tem as condições de tirar a gente daquele caos que a gente está vivendo, que os filmes todos mostram, sempre tem uma destruição dos vilões, né? Onde as pessoas normais elas estão correndo desesperadas pelas ruas, até que chegam os heróis para resolver aquela situação, enfrentar o inimigo, derrotá-lo, né? E devolver a tranquilidade para as pessoas. Então isso é muito o papel de Cristo na nossa vida. Uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse processo todo começa a acontecer com você. O caos que você vive começa a ser resolvido. Então, diferente dos heróis que você só pode assistir na tela, nós podemos ter um relacionamento com um herói de verdade, que é Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida, né? Como você é teólogo também, então você deve ter feito grego e hebraico, mas eu fiz e apanhei do grego e do hebraico. Difícil, né? Mas eu lembro que a gente tinha que memorizar, lembra? Tinha que memorizar palavras, né? E no grego, a palavra morte, thanatos, né? Parece muito com o nome de um dos personagens dos Vingadores. Me disseram que ele é o vilão? Ele está baseado nele, né? O nome vem dessa raiz, Thanos vem de Thanatos, né? Então é justamente por personificar esse genocídio todo, né? Ele personifica onde os fins justificam os meios, né? Uma questão de um inimigo que tem que ser derrotado ali no final, que sempre quase consegue vencer, mas perde no final. Isso que é legal. Ele sempre quase consegue... Né? Não, tô falando dos quadrinhos lá da década de 60, né? Que esse é um personagem bem antigo. Nos quadrinhos Você vê como é que eu sou craque no negócio. Todas as grandes sagas que envolvem o Thanos, ele é um inimigo tão poderoso que tem que envolver todos os heróis. Então eu adorava essas sagas porque reunia todos os personagens que você gostava numa mesma história. Porque ele é tão poderoso, você tinha que trazer todo mundo para enfrentar ele. E ele sempre quase vencia, mas no final ele sempre perdia. E isso é muito legal, porque assim, a morte sempre sonda a humanidade. Mas é uma dúvida que eu sempre tive, eu sempre ficava agoniado no Batman antigo, que eu sou velho, no Batman antigo, no Dick Vigarista com a Penélope Charmosa, por que eles não matavam logo? Sempre tinha que botar um negócio, sabe? Não é interessante? É simples de resolver o problema, eles tinham que deixar aquilo mais complexo e nunca dava certo, né? Então é interessante a questão do roteiro, né? Para você conseguir desenvolver uma história e segurar aquilo pelo tempo que o episódio ou o desenho, a animação tinha, eles colocavam aqueles percalços justamente para a pessoa perder, né? Não conseguir se dar bem. Então é interessante, os vilões ali sempre acabam perdendo de uma forma ou de outra, né? Agora, eu imagino que você já deve ter recebido críticas de mundanização. Sim. Como é que você reage? Eu entendo que o que eu faço hoje é uma maneira de aproximar o conteúdo do Evangelho que de outra forma talvez não fosse tão simples assim, né? Então no começo foi muito difícil, mas à medida que a gente foi trabalhando, né, sempre defender uma tese de doutorado, você tem que ter a alma tratada com crítica. Tem que ter couro de rinoceronte. Foi assim, a defesa da tese é um dia muito complicado, assim, né? Apanha demais. Então assim, a tese me ajudou muito a receber as críticas e tentar aprender com elas. Sim. Porque é uma faca de dois gumes realmente abordar os elementos da cultura, porque nós andamos no fio da navalha. Existem personagens, alguns elementos que eu não posso pegar. Porque se eu utilizar, eu vou escandalizar pessoas.
vou escandalizar a igreja. E a ideia é abençoar tanto os de fora quanto os de dentro. Então a gente tem que ter um equilíbrio, a escolha dos personagens, a escolha dos temas que a gente usa, ele é feito debaixo de muita oração, de muito critério, de muito estudo também, para entender as nuances. De repente, um pequeno detalhe naquele personagem, ele desconstrói tudo aquilo que eu quero construir através de uma coisa que pode ser até boa, uma virtude que ele tenha, mas vai ficar taxado por aquele defeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado para poder fazer esse trabalho, né? Conversei aqui com o pastor Eduardo Medeiros, professor, trabalhando sobre o cristão e a cultura pop. Eu aprendi demais, Eduardo. Muito obrigado. Bom, muito bom. Por favor, quando voltar de Curitiba e Belo Horizonte, vamos falar sobre a história da igreja. Isso, está marcado já, tá próximo já, pode deixar. Muito obrigado também a você que participou desse programa Mente Aberta com o pastor Eduardo Medeiros. Que Deus te abençoe muito. Sei que você gostou, porque foi muito rico. Eu te espero nos próximos programas Mente Aberta aqui da Rede Super. Um grande beijo e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.